A vida é o tudo, a morte é o nada. Por isso, o tudo é o nada. A aula que vamos ter hoje, eu convido você para entrar na playlist do canal da Escola de Curitiba e encontrar a playlist Vida Após a Morte. Ali tem vários vídeos onde o professor Akio nos dá instruções, grau 23, vida após a morte, o que levamos após a morte e assim por diante. Então a aula de hoje é uma síntese dos videograus do professor Akio. Então nós vamos falar hoje sobre a morte, que para nós do X, a morte é o acordar. Vamos fazer uma pergunta: o que vamos levar quando nós partirmos? Em nossos vídeos nós vamos falando da nossa caminhada, que aqui, enquanto estamos com um objetivo de nos reconectarmos ao sagrado. Falamos que nós vivemos no mundo inferior e existe um mundo superior, que é o mundo vindouro, o assim chamado céu. Todos almejam ir para o céu. Todos têm uma obrigação nessa vida: se corrigir, se reconectar e seguir rumo a esse mundo superior, esse mundo vindouro. Então a pergunta é: o que vamos levar dessa vida? Vamos entrando então nesse assunto. Será que vamos levar matéria? Aquilo que lutamos para conseguir, como dinheiro, bens materiais, fama, ter, ser e poder? Será que isso vai fazer parte desse mundo superior? Nós já viemos há muitas aulas dizendo que o mundo físico é o mundo da ilusão, esse mundo onde nós estamos. É ilusão porque tudo que é físico vai se acabar. No mundo vindouro, tudo é frequência quântica. Lá não existe nada físico. Portanto, nós não vamos levar matéria para a imatéria. Então, nós temos aqui a matéria reprovada. Então, aquelas pessoas que lutam a vida toda, muitos usam de meios ilícitos para adquirir o que é matéria, elas estão caminhando de uma forma errada. O conhecimento. Quando nós falamos aqui de conhecimento, nós vamos falar daquele conhecimento onde a pessoa ela quer ter para ela a sua autojustificação. Vamos ligar aqui esse conhecimento com a autojustificação. Por quê? Porque esse conhecimento é um conhecimento físico. Esse conhecimento físico nos prende na gaiola mental. Então, a pessoa que tem o anseio por conhecimento e quer usar esse conhecimento para se auto-justificar, ela está gerando nela ego, e esse ego condena o seu próximo. Então a pessoa que está fazendo isso nesse mundo físico, ela não vai levar essas atitudes para lá como algo bom para apresentar ao mundo superior. Então esse conhecimento também está reprovado, porque não faz parte lá do mundo superior, pois lá é o local da onisciência,
todos, quando chegar lá, vai saber de tudo. A coisa que vai somar para ela seguir para o caminho bom ou o caminho ruim, é algo que ela fez aqui nesse mundo físico. Mas não é a busca pela matéria e nem a busca pelo conhecimento que está prendendo essa pessoa numa gaiola mental, ou prendendo ela, ou ela prendendo outras pessoas, usando o seu conhecimento para julgar. Esse julgamento, ele é algo que ele está fazendo externo. Então, quando ele tem um conhecimento para julgar o próximo, ele está fazendo um julgamento externo. Não é isso o que Cristo ensinou. Cristo ensinou a autocondenação. A autocondenação é um combate interior. Então nós precisamos do conhecimento, mas para combater o nosso interior. Sendo assim, ele é um autoconhecimento que sai do seu interior para o exterior, ao contrário da autojustificação, da pessoa que se acha melhor que outras. A pessoa que se autocondena, ela está a caminho, mas ainda tem algo a fazer. Isso é apenas um começo, mas não é o fim da sua caminhada. Nós temos outro item, a fé. Se nós formos para a religião é aquela que coloca os seus fiéis a ter fé. Mas não se perguntam o que é realmente fé. Dentro desse assunto, a religião acaba deixando as pessoas com uma crença, com uma verdade que está presa como se fosse aqui da gaiola mental. Porque cada religião, cada denominação tem o seu jeito de crer, a sua maneira de ter fé. Mas essa fé, ela não é a fé que autocondena, porque é uma fé que ela acredita que não precisa fazer mais nada, porque basta ter essa tal fé e que tudo está resolvido em sua vida. Uma pessoa dessa forma vai chegar até lá e vai ser rejeitada como aquele. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas afaste-te de mim, porque eu não te conheço. Então a fé não vai para lá. A pessoa que tem esse tipo de fé apenas, o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar e vai ser julgada. Olha aqui o martelo do julgamento, simbólico, para nós entendermos. E não vai passar para esse lado. Então, quando a pessoa desencarnar aqui nessa vida, ela tem que ter algo para levar para lá, para essa passagem, que aqui tem a linha imaginária, onde vai sair desse mundo físico e vai passar para os mundos superiores. Se nós formos aqui na árvore da vida, nós estamos no mundo de Asiá e essa passagem vai para o mundo de Yetzirah. Lá onde foi a criação, é o retorno, o primeiro espaço nosso, quando nós formos para lá. Então está aqui esse ser humano que uma hora ou outra vai se deparar com a morte. Mas essa morte não é aquele anjo da morte que tem um facãozinho. Isso é simbólico, isso é coisas que foram criadas para amedrontar ou para simbolizar. O que nós temos em mente é que o corpo físico, aqui no mundo físico, esse avatar que está aqui, está prendendo o nosso eu superior, a nossa alma, o espírito.
que é o canal de comunicação com o Criador, esse nosso espírito. Então, esse eu superior, esse eu divino, que está preso dentro de nós, ele deseja se libertar. Para o corpo físico, a morte é dolorida, é dor. Ninguém quer enfrentar a morte. Por isso, por causa do apego à matéria. Essa pessoa que está apegada à matéria, ela tem isso dentro dela. E as demais também. Então esse apego à matéria faz causar então essa dor nesse corpo físico que não quer se desprender do espírito. Mas o espírito, a alma, ela vai se desprender. Está aqui o símbolo onde a liberdade desse espírito em deixar o corpo, e esse espírito que se desprende do corpo na hora da morte, para ele é um prazer imensurável. Então, enquanto para o nosso corpo avatar, esse corpo físico, é dor profunda, para o espírito é prazer imensurável. Então o corpo vai dormir, porque o pó volta para o pó. Esse avatar nosso vai se desfazer. Esse espírito, essa nossa alma, ela vai para o descanso. Mas aí que está. Nessa nossa caminhada aqui, o que fizemos para levar? Já vimos que não podemos levar nada material. Quem está preso na matéria não vai ter isso para apresentar lá, porque lá é o mundo da imatéria. Dos conhecimentos físicos, desse conhecimento para julgar o próximo, o exterior, esse conhecimento também não vai para lá. Vai levar um pouco do conhecimento que ele usou aqui para se interiorizar e para fazer ali a sua autocondenação, mas esse é apenas para ele caminhar aqui, porque através dessa autocondenação ele vai desenvolver algo que ele veio para fazer, e nós vamos ver agora. E a fé também, da mesma forma, ele não vai levar para lá, porque lá é um lugar de julgamento e essa fé para ele não vai ter valor. Então o que vai ser importante? Nós temos aqui o que o professor Akio definiu como importante para levar para lá: o amor ao próximo. Então nessa nossa caminhada nós temos que desenvolver o amor, porque é o amor que vai nos levar a essa caminhada para não desistirmos, e quando chegarmos do lado de lá, nós vamos ter ele para apresentar aos mundos superiores. Então, dependendo da nossa subida, da frequência que nós chegarmos lá, é onde nós vamos parar. Então, conforme a frequência que eu tenho aqui, eu vou encontrar uma frequência igual lá. Esse julgamento simbólico aqui, que eu coloquei no quadro, é para nós entendermos essa passagem deste mundo para o mundo superior. Então, quando a pessoa leva para o mundo superior o amor, ele vai encontrar uma frequência e vai encontrar outras pessoas onde também desenvolver o amor lá. A pessoa que não desenvolveu isso, ela levou para lá o que? O que se chama de pecado. O que se chama de não conexão. Ela não se conectou com o próximo aqui. Lembrando que se não se conectou com o próximo, ela não se conectou com o Criador quando o fio de prata arrebentou. Quando a morte chegou. Ou seja, quando esse espírito acordou realmente, se libertou desse corpo e foi para os mundos superiores. Então essa pessoa, ela vai ficar presa numa prisão metafórica, que é o que chamam de inferno. Essa prisão metafórica vai fazer com que ela
tenha em sua consciência um fogo que queima, e ela vai ficar lá até pagar o último tostão, como Jesus ensinou. Então, nós precisamos, nessa vida, fazer a nossa autocondenação, que é o autoconhecimento interior nosso. A partir desse momento, nós estamos desenvolvendo o amor. Com isso, nós temos, para chegar até o amor, nós temos que nos perdoar a nós mesmos e perdoar o próximo, nos desculpar de coisas que nós fizemos para nós mesmos e consequentemente para o próximo, reparar prejuízos que fizemos ao nosso próximo, aquilo que fizemos errado lá atrás, nós temos que chegar lá e corrigir o erro. Corrigir o erro não é apenas pedir perdão para Deus e achar que isso está resolvido. Você tem que resolver isso com o teu próximo, não é com Deus. Porque Deus é o todo e Ele está no próximo. Aquele próximo que você feriu, é com ele que você tem que fazer resolver os seus problemas. Você não pode bater nos seus problemas, como já viemos falando em outros vídeos. Você tem que resolver ele. Se você causou um dano a alguém, e isso está fazendo com que você não desenvolva o amor, que é o que você tem que levar para lá, você vai ter que tratar esses problemas. Vai ter que conversar com o seu problema. O que você tem que fazer? Restituir em dobro, em triplo? Quantas vezes? Então, quando a pessoa desenvolve isso, ela deixa de errar, porque se ela errou, ela corrigiu, ela fez um conserto consigo e com o próximo. Aí sim, ela está pronta para esse amor na vida dela. E aí, as demais coisas estarão vindo. Ela vai partir para lá. O corpo se desprende, né? O espírito se desprende do corpo. Em 72 horas, esse corpo, esse espírito, estará a caminho já dos mundos superiores. Enquanto isso, tem o processo da morte. Quando a pessoa entra em óbito, tem ali o processo dessa morte, que nos vídeos que o professor Akio nos ensina, ele coloca detalhadamente quais são. Por isso eu convido você para chegar até a Universidade X e encontrar esses vídeos e estudar a fundo eles, para entender um pouco melhor. Mas nós temos ali então esses processos. E quando chegar a 72 horas, que esse corpo em 73 horas já iria começar a decomposição dos seus órgãos internos, começando pelo fígado. Nesse momento aqui, o espírito já sai dele. É por isso que Jesus ressuscitou Lázaro antes das 73 horas e ele também se ressuscitou nesse processo aqui, nesse tempo, nesse espaço, porque é o relógio contando as horas a partir do momento da morte. Então isso aqui é o processo do que nós temos que viver, né? O processo do desencarne, da morte, o espírito vai passando por um período até as 72 horas para deixar esse corpo. O momento da morte varia de uma pessoa para outra. Depende do que ela fez aqui nessa vida. Tem as pessoas que vão ter a morte natural e é como uma lâmpada que se apaga. Ela não sofre dor, é a morte do justo. E o Criador tem prazer na morte do justo. Assim está escrito em Salmos. Tem as pessoas que têm alguns distúrbios mental. No momento da morte, a consciência dessa pessoa já não está ali. Ela já se desprendeu, vai se desprendendo ao pouco. Tem aquelas pessoas que antecipam a morte. Essas pessoas vão sentir dor. Essa dor do corpo vai ser maior para elas.
Tem as pessoas que é apegada à matéria. Essas pessoas que são apegadas à matéria, para ela deixar o espírito partir, ela não vai ser como a outra do processo natural. Ela vai demorar um pouco mais, ela vai sofrer um pouco mais. Mas isso não é pagamento de pecado, como se diz por aí. As pessoas que sofrem aqui não estão pagando pecado. Elas não estão tendo que corrigir aqui para poder resolver lá. Isso não é assim que resolve a situação. Deus não está interferindo. Se fosse isso, Deus estaria interferindo para uma pessoa e não para outra. Não é assim. É o processo da vida, é o processo natural. Ela escolheu se apegar à matéria e a vida trouxe para ela o resultado. Então, aquilo que a gente fala, o nosso trabalho, as nossas escolhas aqui estão trocando energias com os mundos superiores, está vindo. Isso não é interferência, isso são escolhas nossas. Então essas pessoas fazem essa escolha e por isso existe então esses processos, essas diferenças na hora de uma pessoa partir e na hora de uma outra. É diferente para cada pessoa, uns de um jeito, outros de outro, mas o processo é esse. Quando a pessoa então vai para os mundos superiores, ela vai seguir então um curso na vida eterna. Então não existe um espírito que fica vagando aqui nesse mundo físico. Ele vai ao encontro do seu julgamento, ou para viver a vida eterna já como salvos, ou para a prisão, pagar pelo que ele fez aqui. Lá ele vai pagar. Aqui nesse mundo, a prisão desse mundo, os sofrimentos desse mundo físico é a prisão mental, que vai trazer consequências para o corpo físico e vai ser sentido na hora dele desencarnar. Mas o espiritual vai ser pago no mundo superior. Então lá é aonde vai ser usado o que nós vamos levar como moeda, usado como moeda, o amor, se nós levarmos, ou se nós não levarmos, nós vamos ter que aprender a resolver os nossos problemas lá, já que a gente não resolveu aqui. Com respeito ao amor, para endossar o que o professor Akio nos colocou como a parte principal que nós temos que levar, eu ganhei um livro da Igreja Católica que conta a história de um jovem que lutou contra a morte e ele não venceu o físico, mas ele partiu para a imatéria e ele, em uma das páginas, deixou escrito, porque quando ele estava nessa luta, ele estava escrevendo um livro em conjunto com um padre. E aqui ele deixou: um dia iremos para o céu ou para o inferno. Dependerá do quanto amamos nesse mundo. Então completa o que está aqui. A vida é o tudo. A morte é o nada. Por isso, o tudo